Fala aí, galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sou Danilo Bastos, analista de fundos imobiliários, fazendo esse vídeo um pouco aqui à luz de velas, gravando num hotel aqui no Rio de Janeiro. A iluminação tá meia boca pra caramba, mas acho que eu vou conseguir passar o conteúdo legal aqui para vocês. A ideia é falar sobre as vendas e as compras realizadas pelo TRXF. O fundo anunciou aí que vendeu alguns imóveis que estavam locados pelo Grupo Pão de Açúcar e Açaí e comprou alguns imóveis locados aí para Decato, e é sobre isso que a gente vai falar. O fundo divulgou esse fato relevante, pessoal. O fundo divulgou esse fato relevante. Esse fato relevante é um pouquinho complexo aqui de ser compreendido. Isso nos motivou, inclusive, a fazer esse vídeo. Então, a gente já resumiu esse fato relevante, como a gente faz sempre para os nossos assinantes. Colocamos no nosso relatório semanal, que os assinantes vão receber. Hoje é quarta-feira, eles vão receber na sexta-feira, mas eu já adianto esse resumo para eles lá no canal do Telegram. Se você quiser ser nosso assinante de fundos imobiliários ou investir em qualquer coisa com a nossa ajuda, inclusive consultoria personalizada, os links estão aqui na descrição do vídeo, beleza? Então o que eu vou fazer aqui, eu vou ler para vocês o fato relevante e já resumido, nosso resumão, e comentar. Beleza? Então vamos lá. O fundo divulgou o fato relevante informando a conclusão da venda de 6 imóveis detidos pelo TRXF e pelo TRXB. TRXB, aqui entre parênteses, fundo detido pelo TRXF, atualmente locado para o Açaí e Pão de Açúcar, assim como a conclusão de aquisição de 3 imóveis locados para a Decato. Alguns dos imóveis do TRXF estão dentro da estrutura do TRXB, que é um outro fundo imobiliário que o TRXF criou para que ele pudesse captar muitos recursos aí em uma emissão e realizar a compra de muitos imóveis. Por quê? Porque alguns FOFs estavam ancorando essa emissão, ou seja, colocando dinheiro lá para que essa emissão pudesse ser realizada, e tem um limite máximo de exposição que um FOF pode ter em determinado fundo imobiliário. Então eles criaram mais um ali de baixo para que pudesse dar essa burlada na legislação e conseguisse viabilizar a compra aí na ocasião de inúmeros imóveis locados aí para a rede Pão de Açúcar, tá? A venda dos imóveis foi realizada pelo valor total de 411 milhões, respeitando o seguinte fluxo, tá? 57 recebidos como sinal, 94 em 3 parcelas semestrais corrigido pelo IPCA, 84 já utilizados pelos fundos TRXF e TRXB para pré-pagamento dos saldos integrais de crise da carteira, ou seja, teve aqui uma redução da alavancagem, o que foi muito positivo. Teve uma outra vantagem que eu vou comentar com vocês também ao longo do vídeo, tá? E 175 milhões correspondentes aos valores dos saldos integrais dos CRIs da 93ª série emitida pela Bari, né, desde já assumidos pelo comprador. A compra dos 3 imóveis ocorreu em 2 diferentes tranches, então foram vendidos alguns imóveis e comprados outros imóveis, tá? Foram vendidos 6 imóveis e comprados 3 imóveis. A compra dos 3 imóveis ocorreu em 2 diferentes tranches. A primeira, pelo valor de 125 milhões, uns quebradinhos, com o seguinte fluxo. Aí ele detalha o fluxo aqui de pagamento, tá? E a segunda tranche da compra do imóvel Decathlon Campinas foi realizada através do compromisso de aquisição por 34 milhões e uns quebrados, né? Assim que houver aprovação do projeto de expansão, a outra parte após a conclusão das obras desse projeto, quando o fundo deverá investir o valor de 21 e mais um pouquinho ali. Os imóveis Açaí Patinga em Minas Gerais e Açaí Avenida Brasil no Rio dependem ainda da conclusão das análises necessárias para a confirmação da sua viabilidade para venda, que deve ser concluído no prazo de 60 dias. Isso é normal, sempre vai ter uma compra ou venda de algum imóvel. Quem já comprou apartamento, vendeu apartamento, é levantado aí uma série de documentações, tá? Para ver se está tudo regular. Os contratos de locação dos imóveis comprados, os da Decathlon, possuem 30 anos de vigência, sendo os 10 primeiros no formato atípico e os 20 restantes no formato típico. Lembra da diferença? O que é o contrato atípico? O contrato atípico ele tem uma proteção maior para o investidor e para o inquilino também. Por quê? Proprietário para o inquilino. Porque se o inquilino sair, ele tem que pagar uma multa rescisória equivalente a todo o saldo de aluguel remanescente. E se o proprietário pedir o imóvel, ele tem que indenizar o inquilino também. Então isso gera segurança para ambas as partes. E o contrato típico não quer dizer que um é melhor do que o outro, depende um pouco de momento, região, etc. Mas o contrato típico é aquele contrato mais semelhante a um contrato residencial de imóvel, onde a multa de imóvel residencial, né? Onde a multa rescisória é baixa e tal. Não necessariamente que eu estou falando de imóvel residencial, mas a gente tem contrato típico em comercial também, e ele é semelhante
ao residencial. Tá? Apenas o imóvel de Campinas terá vigência maior, que é de 40 anos, sendo os 10 primeiros na atípica e os 30 restantes na modalidade típica. Aqui, pessoal, de novo, tá? Não tem uma modalidade de contrato melhor do que o outro. Para um fundo alavancado, igual o TRXF, é legal ter contrato atípico como ele tem na maioria dos imóveis, porque traz uma segurança maior, já que ele tem uma dívida para pagar que está financiando a compra daqueles imóveis. Melhor ainda quando o CRI é estruturado de tal forma, que é o que acontece no TRXF também, casado com, né, ou seja, a dívida é estruturada de tal forma, casado ali com um contrato de locação. Ou seja, você vai ter reajuste nos dois, o fluxo de pagamento é semelhante, assim a garantia, você tem uma garantia maior de conseguir pagar aquela dívida. Beleza? Desde já o fundo passa a oferir a receita de locação dos novos imóveis, assim como deixa de receber as receitas de locação dos imóveis vendidos. A gestão estima que o lucro líquido da transação esteja na casa dos 4 por cota para o TRXF, é um bom lucro, resultando em uma taxa interna de retorno, tira aqui a gente está falando de retorno total, aproximadamente 14,12 ao ano, tá? Cerca de 4,49 cota para o TRXB e cerca de 4,49 para o TRXB. O cap rate médio da venda, o que é o cap rate? De novo, pessoal, o ideal aqui é a gente tentar passar bastante educação também. Cap rate é o aluguel pelo preço do imóvel. Então é legal na compra, o fundo imobiliário comprar com cap rate alto. A gente comentou ontem sobre a aquisição do BTLG, né, com cap rate acima de 9. E agora a gente está falando aqui da venda do TRXF. O ideal é que na venda o cap rate seja baixo. Por quê? Porque o aluguel vai ser mais ou menos semelhante. Se o cap rate é baixo na venda, significa que vendeu caro. E se o cap rate é barato na compra, alto na compra, desculpa, significa que ele comprou barato o imóvel, já que o cap rate é só aluguel pelo preço do imóvel. Beleza? Alguns riscos serão mitigados com a transação. Redução da alavancagem e diminuição da concentração dos locatários Açaí e Pão de Açúcar. Galera, isso aqui é um dos principais fatores, tá, desta operação e que merece esse vídeo, merece esse comentário. Então houve uma redução da alavancagem que ela é muito boa no TRXF, ela de fato gera valor, porque a dívida, os juros da dívida é menor do que o cap rate dos imóveis, ou seja, é uma forma de você comprar imóvel com dinheiro dos outros, gera valor para o cotista, mas sim, por seu endividamento, você tem um risco aqui. Então, você tem uma redução do risco com a redução da alavancagem, tá? Não quer dizer que quanto menor a alavancagem, melhor para o fundo. Prova que o TRXF, que sempre manteve uma alavancagem alta, entregou um resultado excelente. Mas, de fato, quanto menor a alavancagem, maior a segurança, tá? E outro detalhe de segurança aqui importante é a diversificação dos inquilinos. Ele estava muito concentrado em Grupo Pão de Açúcar e Açaí. Tá? A gestão ativa do portfólio com reciclagem de imóveis, com ganho de capital e distribuição de lucros extraordinários aos cotistas, somados à geração de caixa para investimento, são alguns dos pontos positivos da transação. Tá? Esse resumão feito pela Patrícia, que é a nossa analista aqui, para os nossos assinantes, e eu estou trazendo, comentando para vocês. Mas no geral, galera, é isso. Eu achei a operação muito boa. É um fundo que a gente tem recomendação, tá? Lembrando que a gente mapeia aqui todos os fundos imobiliários do IFIX, alguns estão na carteira recomendada, outros não, mas a gente recomenda fundos fora da carteira também, e o TRXF é um fundo que está na nossa recomendação de investimento, sempre respeitando lá preço teto, alocação máxima, etc. E a gente gosta quando há esse tipo de transação que gera valor para o cotista, além de redução de risco, tá? Significa que a gestão está no caminho certo. Esse tipo de sinalização é que mostra que a gestão está no caminho certo. E lembrando que não existe o fundo bom para o longo prazo, existe o fundo que você precisa monitorar constantemente para ver se ele continua sendo bom. Até então, a gente está muito satisfeito aqui com as operações em geral que o time de gestão do TRXF vem realizando. Beleza, galera? Gostou desse vídeo? Comenta aqui o que você achou dessa transação. Não deixa de se inscrever no canal, curtir, me segue no Instagram também, @DaniloG Bastos. Estou sempre compartilhando muito conteúdo por lá. E se quiser investir com a minha ajuda, os links estão todos aqui embaixo. Grande abraço e até a próxima.